Essa liberdade de decidir é uma liberdade que pode nos levar a aumentar e fortalecer a vida em todos os sentidos, ou nos leva a matar a vida. Matar a vida não somente porque a gente pega um revólver e mata o outro, como Caim matou Abel, não é? Mas porque matar, às vezes, significa as várias formas de eliminar ou de submeter a outra pessoa. Então, é claro que, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e não pago os meus operários, eu estou matando, né, os operários. Então, a religião em si, ela é um instrumento que deveria nos ajudar a fazer as escolhas dentro do conceito de liberdade de que a gente falava antes, deveria nos ajudar a fazer as escolhas em favor da vida. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida intensa. Então, a salvação para o cristianismo é tornar as pessoas cada vez mais livres. Eu não acredito que seja possível ser livre e seguir uma religião propriamente por conta dos dogmas, né? Dogmas é um jogo muito inflexível de regras, né? E, então, portanto, limitantes. Quando traz uma limitação, é completamente o oposto de liberdade. Isso que eu gosto de me definir como mística exatamente por isso. Uma pessoa espiritual, porque a espiritualidade é para quem já passou pela religião e já viu que não é bem por aí. A essência do ser humano é a razão. É o que torna a gente diferente dos outros animais. É a capacidade de raciocinar, de usar a lógica. E quando chega uma religião ou qualquer outro tipo de instituição ou ideologia querendo impor dogmas à pessoa, ela está fazendo um mal para essa pessoa, que muitas vezes é contraditório com o que a pessoa realmente pensa. A ideia de dogma já é uma limitação de liberdade, porque o dogma supõe uma verdade de partida, tanto uma verdade absoluta, que pode vir da fala de Deus, pode vir da fala dos representantes de Deus, os teocratas, os sacerdotes, ou pode vir da ciência, do grupo. Eu não acredito em verdades absolutas. Nesse ponto eu sou um pragmatista, um hermeneuta pragmatista, que acha que a verdade é consenso. Mesmo a verdade científica, ela é consensual. Então, toda verdade, todo enunciado, toda proposição que se dá de saída como verdade, como verdadeiro antes do consenso, é violenta, é pura violência. Então, essas violências podem vir da própria ciência, podem vir do saber instituído ou pode vir da religião. Então, não acredito do dogma religioso, que haja liberdade possível numa religião assentada em dogmas. O principal não é o dogma, mas sim a doutrina, né? O que aquela filosofia pode trazer em benefício da humanidade, em benefício pessoal. E descartamos toda essa ideia da limitação. Nós temos coisas que são questões de bom senso, tipo, haja como você quer que os outros ajam com você, fale como você quer que os outros falem com você, respeite como você quer que os outros te respeitem. Então, são coisas que são óbvias das doutrinas, né, que os dogmas nem sempre correspondem. A religião, nesse sentido, é violenta e, na prática, nós vemos que essa violência leva ao extermínio do outro, que não acredita, leva ao flagelo daquele que discorda. E a história da humanidade do Ocidente conta os milhões, os mortos que foram sacrificados por essa verdade. Quer dizer, quantas e quantas, são 5 a 6 milhões de mulheres foram queimadas pela Inquisição como bruxas, porque não se adequavam às verdades ditas pelos inquisidores ou pela Inquisição da época. Os indígenas, os escravos africanos. Então, nesse sentido, a religião a religião, dessa forma, com o dogma, pode ser o pecado original do mundo.
eu não acredito em pecado. Mas a religião, nesse sentido, certamente é um pecado original. É claro que existem programas, projetos, existem religiões que elas sequestram a liberdade humana, elas roubam a liberdade. Eu diria que elas comprometem excessivamente a liberdade da pessoa, porque são religiões que precisam de pessoas culpadas, de pessoas apavoradas, amedrontadas, de pessoas que abram mão da sua liberdade para que essas religiões tenham fluência e tenham prosperidade. Eu diria até que esse é o grande mal da religião, ela usar o mecanismo da culpabilização para poder ser próspera. Hoje em dia, com o advento da criação da internet, a gente vê que isso está mudando muito. Porque as pessoas estão questionando e as pessoas agora vão à internet e vão pesquisar. Pô, será que isso é certo? Será que essa passagem bíblica aqui é questionamento e a curiosidade de querer saber mais? Uma pessoa culpada é uma pessoa mais facilmente mobilizada, né? Ela dá menos trabalho, ela não implica numa instabilidade com a instituição fica mais instituição. Quanto menos livres são as pessoas, quanto mais culpadas elas se sentem, quanto mais assustadas elas estão, mais suscetíveis e mais facilmente manipuladas elas são. Mas eu acredito que não apenas o cristianismo, mas eu posso falar do cristianismo porque eu sou cristão, a grande proposta do cristianismo é abrir mão desses mecanismos que sequestram a liberdade para potencializar a liberdade das pessoas e colocá-las com os pés no chão, né? Cada vez mais responsáveis, cada vez mais vivas. É claro que se a religião se torna um conjunto de leis e de normas ligadas a costumes, épocas ou lugares, aí se torna uma escravidão, né? Porque aí não se torna uma religião como ligação entre Deus e a minha vida, se torna um conjunto de normas e de regras que não tem sentido nenhum às vezes, mas que eu me sinto obrigado a observar só porque é imposto como palavra de Deus, né? Então, depende de como a gente entende a religião. Ela pode ser libertadora e pode ser escravizadora. Eu, na minha ordem religiosa, e todos os professores que eu encontrei, que foram meus auxiliares, monitores nessa caminhada, nunca tivemos um pensamento nesse sentido discriminatório, preconceituoso ou de destruir pessoas que seguem caminhos diferentes do nosso. Acho que é como se fosse subir uma montanha e há inúmeras sendas para você chegar ao pico dessa montanha, algumas mais áridas, outras mais floridas, em lugares que alguns põem cordas, outras pessoas se ajudam, mas o importante é que a gente chegue lá ao topo. Então, são caminhos diferentes. E eu não posso dizer que o meu caminho é melhor. É aquele com o qual eu encontrei afinidade. Mas pessoas encontram afinidades com diferentes caminhos. Que bom! Mas o bom, eu quero é que todos cheguem lá. Na verdade, a liberdade só existe pela religião. Não existe liberdade fora da religião. Se ele não estiver na religião, ele está preso aos seus vícios. Ele é escravo de uma coisa muito pior. Então, só a liberdade é aquele que segue a Deus. Se a gente vê a religião como a nossa relação com Deus, que nós chamamos a fonte de todo amor, então ela não limita nada. Santo Agostinho chega a dizer: ama e faça o que quiser. Portanto, o amor e a liberdade aqui voltam a se encontrar.